Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Hino 26, louvemos ao Senhor. Ó Pai grandioso, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora.
quebrantamos as nossas vidas, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, para que o Senhor possa ministrar das nossas vidas, para que o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, mantenedor das nossas vidas, a Ti rendemos glória, louvor e honra nesta hora. Aceita, Senhor, o culto que nós Te ofertamos. No momento de gratidão pelos Teus servos, chamados para Te servir. São hoje 24 pastores que estão sendo jubilados. Te agradecemos, ó Pai, por essas vidas, pela experiência de cada um deles, os lugares mais diferentes de nossa pátria, exercendo os ministérios de acordo com a Tua vontade e o Teu querer sábio e santo. E desta hora, ó Pai, de gratidão profunda diante do Senhor, que possamos entender que o Senhor é aquele que chama, é aquele que estabelece todas as coisas, mas é também aquele que dirige as nossas vidas, e cabe a nós sermos obedientes, e obedientes até o dia que o Senhor nos chamar. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te glorificamos, nós Te agradecemos, que este culto seja um momento de louvor, de glória ao Teu santo nome, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Tomemos o nosso auxílio litúrgico e vamos proceder à leitura transcrita do segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Mesmo assentados, leiamos a uma só voz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Este é um culto de gratidão a Deus, mas nele cabe perfeitamente o reconhecimento da nossa pecaminosidade, e não apenas a nossa num sentido particular, pessoal, mas da nossa gente, do nosso povo. A frase que salta aos nossos olhos aqui é a providência divina de sarar a nossa terra. E a Igreja Presbiteriana do Brasil tem compromisso com todos os povos, a começar da nossa gente. Eu gostaria de instar a congregação aqui reunida, que nós pudéssemos orar nesta hora, momento de confissão de pecados, de súplica também, porque os ouvidos do Senhor estão abertos, os olhos do Senhor atentos a nós, e lembrássemos do Brasil, especialmente nesta oração, lembrarmos das vítimas das enchentes do estado vizinho do Rio de Janeiro, que já estavam somando a casa das 30 pessoas que morreram e tantas que perderam seus bens, seu horizonte de vida. Nesse momento de confissão e de intercessão, vamos colocar esses motivos também diante de Deus. Oremos. Eis-nos aqui reunidos, Senhor, povo que se chama pelo Teu nome, e de maneira humilde, contrita, buscamos a Tua face em tempo de poder encontrar-te. Tua graça é maravilhosa, Tua misericórdia abundante, Tua bondade reconhecida sobre todos nós. Apresentamos a Ti o nosso coração, na certeza de que o Senhor conhece o que vai no âmago do nosso ser. E o Senhor, evidentemente, pode lavar, purificar, apresentar-nos consoante ao Teu querer, pelas benditas misericórdias reveladas pelo Senhor na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Estamos aqui, ó Deus, sob a égide da Tua bondade, da Tua graça, e assim confessamos os nossos pecados, porque temos tantas vezes, Senhor, nos omitido de fazer o bem ou cometido o mal que não deveríamos ter feito. Lava-nos e purifica-nos, essa é a nossa súplica. Ouve e atende a nossa voz nesta hora, quando apresentamos diante de Ti o nosso coração, as nossas necessidades e o nosso desejo de andar nos Teus caminhos, de fazer a Tua vontade. E lembramos de orar, ó Deus, pelo nosso país, pela nossa gente, pelo nosso Brasil. Sara, Senhor, a nossa terra.
Sara, ó Deus, cada recanto deste país que amamos tanto, onde estamos inseridos como Igreja Presbiteriana do Brasil, sem olvidar a missão mundial que nos conferiste. E agora pedimos, ó Deus, por aqueles que padecem, por aqueles que sofrem, muito particularmente, aqueles que foram vitimados pelas enchentes no estado do Rio de Janeiro, que perderam não apenas bens, móveis e imóveis, mas aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que sofrem a dor lancinante de uma partida inesperada. O teu conforto, o teu consolo e o suprimento do Senhor através dos teus, naqueles lugares, possa se fazer acontecer, inclusive por nosso intermédio como igreja. Ouve, atende a nossa voz súplice, oramos-te em nome de Jesus. Amém. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor,
que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, como a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. De pé, queridos, vamos todos reafirmar a nossa fé na leitura única, a uma só voz do nosso credo apostólico. Leiamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Podeis assentar, queridos.
Meus amados, a Igreja Presbiteriana, através de sua comissão executiva, convidou como pregador dessa noite nosso querido irmão jubilado, reverendo Guilhermino Cunha. Quero agradecer de todo o coração o privilégio desta hora. Saudar os colegas da classe de 1942, estamos jubilando hoje. Se você está aí por perto, sinta-se também igualmente saudado, mesmo que não esteja jubilando. Quero agradecer ao nosso presidente do Supremo Conselho a honra de ser convidado para pregar nessa noite. E vocês não imaginam o quanto eu imaginei este momento e fiquei procurando o que falar aos colegas jubilados, uma palavra que alcançasse também os pastores mais jovens que estão aqui na executiva, os presbíteros que lidam com o problema de buscar um pastor para as suas igrejas e sempre pensando num pastor segundo o coração de Deus. Por isso nós pensamos neste tema e queria que você já começasse a pensar nele. Quero saudar, em nome da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, seu conselho, membros e amigos daquela igreja, a todos os colegas pastores jubilados neste culto em que marca a nossa jubilação. Saudamos ao nosso presidente do Supremo Conselho, desejando que Deus abençoe a sua preciosa vida e a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil em toda a extensão da pátria. Queremos também, com o mesmo carinho, saudar o pastor dessa igreja que me confia o privilégio de usar o seu púlpito. E ao saudar o reverendo Carlos Aranha Neto, nós estamos saudando também nele todos os jubilados desta noite. O nosso tema, como disse, é bem simples: pastores segundo o coração de Deus. Vamos estar em oração. Quem são eles? Onde estão? Como agem esses pastores que são pastores segundo o coração de Deus? Como Diógenes, o filósofo grego cínico, fundador dessa escola filosófica, acendamos a nossa lanterna ao meio-dia, ou ergamos um lampião no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo, das diferentes capitais do Brasil, e se porventura alguém nos perguntar o que ou quem vocês procuram, a nossa resposta há de ser, haveremos de dizer: estamos procurando pastores segundo o coração de Deus. Pastores que representem uma resposta da igreja que roga ao Senhor da Seara para mandar obreiros para a Seara. Pastores que se lembram do profeta Jeremias, no capítulo 3 da sua profecia, no versículo 15: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Então esses pastores não somos nós que formamos um comitê para procurá-los. Nós devemos rogar ao Senhor e cabeça da igreja, e Ele vai mandar pastores segundo o seu coração. E o próprio Deus eterno afirmou isto: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Como identificá-los? Nós vamos lidar um pouquinho com o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, fiquemos de pé, meus irmãos, para lermos o que diz a palavra de Deus. Nós vamos, mesmo deixando, se quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade, mas eu quero instá-los a lerem na projeção para lermos numa mesma versão. Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 18, Jeremias 3,15, que já mencionamos, e o profeta Ezequiel, alguns versículos do capítulo 34 da sua profecia. Participemos dessa leitura em versos alternados. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não me deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as acabada e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, disse Jesus. Ainda tem outras ovelhas, não deixe a Cristo, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá no rebanho nenhum pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém atira de mim, eu vou guardar, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado rio. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou bom dos pastores, e deles levantarei as minhas ovelhas, porém termos o seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não me sirvam de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei,
tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. O meu Deus. Sentai-vos, irmãos, por gentileza. Acabamos de ler textos sagrados, colocados de uma forma de sequência, abordando diferentes aspectos, alguns bastante complexos e desafiadores. Mas cremos que com a graça do Senhor, nós vamos compreender um pouquinho e saber diferenciar entre o bom pastor, o mercenário que trabalha por dinheiro e o ladrão que pula por outra parte. Vamos também buscar compreender um pouco deste tema sobre o pastor segundo o coração de Deus, sobre pastores que apacentam a eles próprios, tosquiam as ovelhas, arrancam a pele, comem a carne e bebem o sangue. É triste dizer isto, mas isto é palavra profética e não palavra do pregador nessa noite dos jubilados. Vamos aprender um pouco sobre os mercenários que não servem à igreja, são profissionais da religião e que apoiam os que oferecem mais vantagens no chamado, no convite. Dão-nos até a falsa impressão de serem regidos pelos valores das côngruas. Ah, meus queridos e amados irmãos, finalmente traremos uma palavra sobre a necessidade de uma consciência vertical do chamado de Deus na nossa vida, que é o que nos sustenta nas horas difíceis. E sobre os pastores que são dados por Deus às igrejas. Ele diz: dar-vos-ei pastores, que pastoreiem segundo o coração de Deus e pastoreiem com conhecimento e com inteligência. É preciso ter a ajuda de Deus para poder escolher corretamente. O bom pastor, o mercenário e o ladrão. De acordo com William Hendriksen, esse texto de João 10 trata exatamente dessas três figuras, e o Senhor Jesus declara isso com todas as forças da sua alma. É William Hendriksen que nos ajudou bastante com seus comentários a entender que no Evangelho de João, embora haja uma referência ali à tradução da palavra paroimia por parábola, mas na verdade em João não há parábolas. As parábolas são próprias dos evangelhos sinóticos.
Há sim paroimia, que significa um dito marginal e figurativo para ensinar, com um propósito dos provérbios do Machal, o provérbio didático. E ainda mais, não é parábola nem alegoria. O termo parábola é característico dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós pensamos no bom pastor, aquele que o Deus eterno prometeu, que ele iria levantar um só pastor, e haveria um só pastor e um só rebanho. E ele falou de Davi, e Jesus Cristo, o título messiânico de filho de Davi, e ele mesmo declara: eu sou o bom pastor. Tem outras ovelhas não deste aprisco, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Assim nós compreendemos um pouco a visão ampla, larga do pastor segundo o coração de Deus. Ele não é paroquiano, ele não é paroquial, ele tem visão para fora das quatro paredes. Mas quando pensamos no mercenário, no profissional da religião, aquele que passou pelo seminário e virou mais teólogo do que pastor, e aquele que procura decidir o chamado em função dos valores materiais, simplesmente deixa-nos bastante triste. Mas pior do que todos é pensar naquele que veio para matar, roubar e destruir, e que não entra pela frente, ele entra pelos fundos ou por outros lugares. Aqui temos uma caracterização de um tipo de abrigo para as ovelhas. Esses dois últimos, mercenário e ladrão, não entram no aprisco pela porta, pulam o muro. O aprisco é um local onde as ovelhas são guardadas, e ele tem só uma entrada, e não tem uma porta física. A porta dele é uma porta viva. O bom pastor diz que ele é a porta, e o aprisco, como tem só uma porta de entrada e de saída, ele diz: aquele que entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagens, encontrará alimento, sairá fortalecido em nome de Jesus. E a minha oração é que nós possamos sair deste culto fortalecidos na nossa convicção vocacional e fortalecidos no amor que nós dedicamos ao nosso pastor e o respeito que ele merece. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, diz o Salmo 121. Ele é a porta. Saber sair, meus irmãos. Nós estamos saindo devagarzinho. É mais importante do que saber entrar. E no ministério, nós temos que aprender com Jesus. Aliás, nós estamos aprendendo sempre com Jesus. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mansidão e humildade são virtudes de Jesus. Se você se lembrar bem do Sermão da Montanha, os mansos herdarão a terra, e os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. E quando nós chegarmos na realidade do novo céu e da nova terra, quem estiver praticando e vivendo mansidão e humildade vai participar desse reino por vir. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. As ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo. Este é um grande diferencial. Ele as chama pelo nome, ele vai adiante delas e elas o seguem. As ovelhas sabem identificar a voz pastoral. As ovelhas sabem entender a música do pastor. As ovelhas sabem sentir o cheiro do pastor. E pastor, segundo o coração de Deus, tem cheiro de ovelhas. Um visitante na Terra Santa ficou impressionado no cair da tarde, quando viu entrarem vários pastores com seus rebanhos e guardá-los ali durante a vigília da noite.
No dia seguinte, levanta este turista cedo e vai lá para saber se é verdade que as ovelhas sabem entender a música, a voz de cada pastor. E um pastor foi procurado e o turista diz: me empresta a sua flautazinha e eu vou tocar para ver se as ovelhas me seguem. Foi lá para o meio do rebanho e pipipi, pipipi, saiu, nenhuma ovelha foi atrás dele. Quando aquele pastor simples, humilde, entrou ali no meio e não se sabe que tipo de palavra ou de som ele pronunciou, não chegou nem a tocar a música dele, e ele virou e foi saindo. As outras ovelhas ficaram quietinhas, mas as do seu aprisco, que o conhecem e as quais ele chama pelo nome, saíram junto com ele, e assim os outros pastores. Meus irmãos, pastor segundo o coração de Deus não vai ficar sozinho sem ovelha, vai cuidar das ovelhas, e a cada momento uma terá uma lembrança de que ele chegou na hora em que havia dor e enfermidade na sua casa, e segurou a mão do enfermo e orou com ele, que ele chegou primeiro quando nasceu seu primeiro netinho, lá estava ele para tomar nos braços aquela criança e orar. Essas atitudes pastorais vão marcando, e é assim que nós vamos começar a entender o que é um pastor segundo o coração de Deus. Não pensem que é fácil, não é, mas com sabedoria do alto e com discernimento espiritual, nós vamos encontrar pastores segundo o coração de Deus. Eles estão aí e estão disponíveis, e se estão ocupados, melhor ainda, vão aceitar um desafio maior. As ovelhas o seguem e de maneira nenhuma seguirão a estranhos. Esses estranhos é uma referência aos fariseus. Fugirão deles. Quando uma pessoa é muito agressiva, as ovelhas fogem dele. A pessoa, quando tem um semblante, um espírito muito carregado, ele chega perto de uma criança recém-nascida, quando ele estende a mão, a criança começa a chorar. Ele diz: por quê? Não repara, não, ele estranha as pessoas. Não, é porque a pessoa não está transmitindo uma presença agradável. Até a ovelha grande tem medo de determinados pastores, se facilitar, pisam no pé. Então é importante saber e ter essa sensibilidade. Meus irmãos, vamos pensar mais um pouquinho sobre o bom pastor. Ele entra pela porta, ele é recebido, recebe as boas-vindas do pastor da igreja. A gente está chegando aqui na igreja, os diáconos entregam a você o boletim do culto, essa é a ordem do culto. Olha, tem um jantar colocado ali, eu vou acompanhá-lo, vamos por aqui. É assim que há a acolhida em nossas igrejas, e uma igreja que age assim, se torna uma igreja fraterna, amiga, acolhedora, que quem está não quer sair, e quem já está aqui dentro deseja permanecer e chamar outros, e as pessoas que estão fora querem entrar sim. É recebido pelo porteiro, as ovelhas o reconhecem a sua voz e até o seu cheiro. Pastores segundo o coração de Deus têm cheiro de ovelha e alma de pastor. Vale repetir, que até eu gostei da frase. Não é de estranhar. Pastores segundo o coração de Deus conhecem o estado espiritual das suas ovelhas. E ovelhas que não são deles, são ovelhas do Senhor Jesus. Nós somos tomadores de contas de ovelhas que não são nossas, e temos que tomar contas como quem vai dar contas delas diante de Deus. E para que Ele faça isso sem estar gemendo, sofrendo e chorando, nós precisamos tratá-los com amor, com carinho, e como pastores e ministros de Deus. Pastor segundo o coração de Deus precisa ter unção, precisa ter autoridade, não somente na pregação da palavra, mas a presença do pastor já significa segurança para as pessoas. Ele precisa também ter poder do alto, poder do Espírito Santo, para transmitir a palavra que vem do Senhor, porque a palavra que não volta vazia não é a do pregador, não, é a palavra que procede da boca de Deus,
diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 11 da sua profecia. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, diz o Senhor, prosperará naquilo para que a designei. É preciso entender que a palavra vai realizar o propósito de Deus e nunca o propósito do pregador. Louvado seja o nome do Senhor. Longe de nós, pastores, usarmos o púlpito para tentar jogar algumas carapuças. Entretanto, se você estiver pregando a palavra e notar que a palavra incomodou alguém e ele sentiu que era carapuça, ele disse assim: use com cuidado e amarre por baixo do queixo para não cair. Pastor precisa ter coragem profética, não tem que pedir desculpas porque falou o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso é que a nossa autoridade é diretamente proporcional à autoridade da palavra do Senhor. Perguntaram ao reverendo Antônio Elias, do alto dos seus 96 anos, quando ainda vivo, num congresso de pastores jovens, um pastor bem jovem lá atrás levantou a mão e disse: reverendo Antônio Elias, pois não, meu filho, é o jeitinho dele. O que é unção na vida de um pastor? O velho Antônio Elias fez uma pausa, deu um sorriso e disse: uns são e outros não são. Só isso. Pastores segundo o coração de Deus. Agora nós vamos meditar um pouquinho no mercenário. Vocês que estão lá longe não estão vendo que tem uma Bíblia aberta ali com a nota de R$100. Pastores que carregam dinheiro até dentro da Bíblia. Fique pensando em pessoas que aconteceu isso, não, por favor. O mercenário, o que trabalha por dinheiro apenas, vê vir o lobo. Abandona as ovelhas e foge. Sabe por que ele foge? Não tem outra explicação. É porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Nós estamos fazendo o contraste para que nós saiamos daqui amando e clamando a Deus, que nós queremos da IPB pastores segundo o coração de Deus. E eu tenho certeza disso. E queremos ser pastores que assim sejam reconhecidos. O pastor segundo o coração de Deus zela sobre as ovelhas como quem vai prestar contas a Deus. Pastor segundo o coração de Deus imita a Cristo. Ele pergunta sempre: em meu lugar, como agiria? E nessa ofensa que eu estou recebendo agora, como reagiria Jesus? É mais ou menos como a pergunta de Rosa Maria: em meu lugar, o que faria Jesus? E se nós fizermos isto, nós vamos chegar perto de sermos pastores segundo o coração de Deus. O bom pastor se arrisca pelas ovelhas. Ele se inclina segurando numa ponta de rocha e vai pegar a ovelha com o seu cajado e tirá-la do abismo. Isso é a alma de pastor, meus irmãos. Pastor segundo o coração de Deus gasta-se e se deixa gastar a sua vida para a glória de Deus. Ele serve a igreja por amor a Cristo. Eu tenho coragem de dizer que ele faz por amor o que não faria por dinheiro. Eu posso dizer isso a vocês, de todo o coração. Eu faço como pastor, por amor a Cristo e à igreja, o que não faria por dinheiro. É bom que vocês saibam disso. Sim, meus irmãos, o bom pastor olha para o alto e glorifica a Deus. Olha para dentro e arrepende-se. Como foi edificante ouvir o reverendo Carlos Aranha hoje. Que palavra abençoadora. Quantas vezes a perplexidade dele tem sido também a minha. Por que Deus nos usa para transmitir a sua palavra e para abençoar vidas? Somente pela graça, meus irmãos. Nós somos falhos, humanos, imperfeitos. Vivemos da graça e da misericórdia de Deus. E não podemos viver julgando uns aos outros e apontando o dedo como se nós fôssemos os melhores do mundo. Quando nós chegamos com humildade e mansidão, nós estamos imitando a Cristo. Mas o bom pastor olha para fora, ele age com amor, com unção e com autoridade, não para dominar,
e diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Claro que isso é uma referência a Jesus Cristo, o sumo pastor. Colegas jubilados, nós somos subpastores. Colegas mais jovens, nós trabalhamos debaixo do cajado do pastor dos pastores. Em Poética do Cotidiano, nós encontramos uma mensagem que eu quero deixar com os nossos colegas nesta noite. Poética do Cotidiano, é um poema do meu pastor âncora, pastor auxiliar, reverendo Isaías Cavalcante Silva, e diz ele no seu poema Ministério Eficaz: ao Deus eterno e sábio agrada escolher vidas que separadas cumpram o seu dever. Dota evangelistas ou mestres para ensinar, chama para si pastores para os seus apacentar. No ministério santo, vidas se dão com amor, investem sonho e tempo na obra do Senhor, consagram bens, talentos com fé e oração, gastam no serviço a Deus o seu coração. É Deus quem vocaciona, promove inspiração, sua presença viva dá força e direção. Nas lides pastorais surgem alegria e dor, há bênçãos e vitórias pela graça do Senhor. O ministério é dom e Deus dá provisão, sua presença outorga capacidade e unção. Cumpre o teu ministério com zelo sem igual, Deus gera frutos e dá um galardão final, louvado seja o nome do Senhor. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, esta é a palavra profética de Jeremias, que vai ecoar na nossa mente por muito tempo. O drama hoje é duplo. Não é fácil, meus irmãos, nós discernimos pastores sem campo, mandando currículos e pedindo que sejam seus nomes recomendados. Você já viu esse filme? E em segundo lugar, igrejas sofrendo sem pastor e procurando pastores segundo o coração de Deus. Mas a quem normalmente pedem? Pastores segundo o coração de Deus estão sempre do lado da solução dos problemas. Nunca são pastores do problema. A gente às vezes quer pedir um pastor ao presidente do Sínodo, presidente do Supremo Conselho, secretário executivo. Arranja um pastor para nós. E aí começa a dizer, não serve qualquer um não. E às vezes o presidente já disse, já contou isso até em público. Um obreiro disse, está precisando de um campo, ele disse, eu tenho um campo para você. E quando indica um campo da Junta de Missões Nacionais, ele refuga. Por isso é que é possível dizer, olha, não estão faltando pastores. A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e outra fracassada é que o fracassado somente vê problemas. E se não existir problema, eles criam. São os famosos criadores de caso. Nós os conhecemos, você também. Já o bem-sucedido está sempre do lado da solução. Numa época de crise, a maioria das pessoas choram, mas alguns montam uma fábrica de lenços e vão vender lenços para os que precisam enxugar as lágrimas. Permita-me perguntar-lhes: você é parte do problema ou da solução? Concluindo, vejamos rapidamente a palavra profética de Ezequiel. Profecia contra pastores infiéis, contra ovelhas que dão empurrão com os ombros, que escoceiam, que sujam o pasto, que pisam a água, turvam a água, para que as outras ovelhas não possam beber. Vocês pensam que ovelhas são santas? Muitas vezes trata muito do assunto do problema, mas precisamos aprender a ser ovelhas.
E quando você esbarra num que pensa que é dono da igreja? A igreja é do Senhor Jesus, mas ele pensa que é dele. Naturalmente não vamos mexer nesse assunto, isso é casa de marimbondo. Meus irmãos, pastores segundo o coração de Deus, o que eles fazem? Os que são mercenários querem tirar a lã, comer bem a gordura da ovelha, vestir da lã, arrancar a pele, não só a lã, mas arrancar a pele e degolar o cevado. Quando a gente vai preparar um jantar gostoso, a gente quer o cevado, quer pegar um frango gordo. Lembre minha casa lá no interior de Minas Gerais. Vamos receber a visita do pastor, pegue um frango gordo. Não teve jeito, pegamos esse aqui, está meio magro, está muito fino, põe debaixo do balaio. Se não conseguir o gordo, vai esse mesmo. Então é importante a gente entender o que significa degolar o cevado. Este é o perfil dos pastores que desagradam a Deus e destroem o rebanho. Por isso o profeta de Deus: eis que estou contra essa atitude de pastores. E quando o pastor maltrata até os colegas, as ovelhas também dão as esbarradas. E entre nós, hein? Que Deus nos ajude. Eu quero contar a vocês uma experiência simples. Eu estava em Bangkok, na Tailândia, e fiquei impressionado com a educação daquele povo. Chegando na entrada do hotel, um empresário chega para o porteiro e cumprimenta um ao outro com essa reverência. E o empresário responde ao porteiro com essa reverência. E eu vi isso acontecer várias vezes. Eu sou muito curioso. Escuta uma coisa: vocês são muito educados. Eu estou impressionado. O senhor é um homem de posição e cumprimentou aquele camarada da recepção do hotel com esse gesto. Isso é uma coisa linda. Esse é porque eu não estou cumprimentando, não é a ele, não. Eu estou cumprimentando a divindade de Buda que está nele. O espírito de Buda habita nele. E ele não está me cumprimentando, ele está cumprimentando o espírito de Buda que está em mim. Eu parei de: Senhor Jesus, ajuda-me a contar para a igreja que a Bíblia ensina e a igreja crê e professa que nós somos templos do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em nós, que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. E quando você chega diante de uma pessoa nascida de novo e o maltrata, você está desrespeitando ao Espírito Santo que nela habita. Eu fico imaginando os nossos concílios, né, meu presidente do Supremo Conselho? Se a gente fosse discordar de um colega e lembrasse que ele é templo do Espírito Santo, nós falaríamos a verdade em amor, não é verdade? Pastores segundo o coração de Deus. Vocês me permitam agora lembrar aqui o pastor Osmar Ludovico. Ele faz um cotejo entre pastores e lobos que eu fiquei impressionado. Eu nem coloquei todos aqui, mas coloquei alguns, porque eu já ouvi falar em ovelhas vestidas, lobo vestido de ovelha. Mas esse cotejo entre pastores e lobos ficou mexendo com o meu coração. Diz ele: pastores buscam o bem das ovelhas, os lobos buscam os bens das ovelhas. Pastores são ensináveis, os lobos são donos da verdade. Pastores ajudam as ovelhas a se tornarem adultas, amadurecidas. Lobos perpetuam a infantilização das ovelhas, mais fácil de manobrar. Eu não quero líderes massa crítica, eu quero líderes massa de manobra. É esse que eu quero para serem meus auxiliares. Meus irmãos, toda pessoa inteligente se assessora das pessoas mais inteligentes do que elas. É assim que a gente faz a diferença na história. Pastores são simples e comuns, os lobos são vaidosos e especiais. Ai de você se não der a reverência que ele quer, e tem que dar o incenso que ele quer. Pastores se deixam conhecer, lobos se distanciam e ninguém chega perto dele. Pastores se comprometem com o projeto do reino, lobos têm projetos pessoais.
e às vezes projetos de poder. Pastores são transparentes, lobos têm agendas secretas. Não sei se você já viu gente que está tratando de todos os assuntos, está tudo caminhando numa direção, ele está calado. De repente, ele tira da pasta um papel e diz assim: eu tenho um documento que trata desse assunto. Ora, espera aí, se nós estamos querendo juntos construir o reino de Deus, somos pastores segundo o coração de Deus, como é que eu vou guardar isso aí debaixo da gaveta? Nem no mundo. Pastores dirigem igrejas, comunidades. Lobos dirigem igrejas, empresas. Pastores ajudam as ovelhas a seguir livremente a Cristo. Lobos geram ovelhas dependentes e seguidoras deles. Terminando, pastores constroem vínculos de amizade. Lobos aprisionam em vínculos de dependência. Isso dá para a gente pensar um pouquinho para discernir pastores segundo o coração de Deus. Por fim, mesmo, é preciso aprender a ser ovelha. Desculpe que eu já falei um pouquinho sobre isso, mas vamos terminar. Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prestem atenção na ordem. Eu conheço muito crente nascido de novo, que é ingênuo, simples como as pombas. Depois que a coisa começa a dar toda errada, ele começa a ser prudente, fica todo armado. Não obedeceu a Jesus. Primeiro você precisa ser prudente. Pensar antes de falar. Ouvir primeiro e falar depois. Até nós, pastores, precisamos disso. Leiamos o que nos diz o profeta Ezequiel. Vocês topariam ficar de pé só um minutinho? Só para recordar essa leitura. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu libertarei as minhas ovelhas, para que já não sigam uma vida, e julgarei ovelhas e ovelhas. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Podemos assentar, irmãos. Quero ler algumas conclusões práticas para os nobres colegas jubilados e os colegas mais novos, em quem depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança. É Deus que nos faz pastores segundo o seu coração. Não dá para encenar, não. É preciso ter e cultivar uma consciência vertical do chamado de Deus. É preciso dizer e mostrar isso: a minha consciência é cativa do Senhor, não me retrato e não me retratarei, que assim Deus me ajude. E Lutero coloca com seus companheiros as mãos sobre a cabeça e retira do meio daquela dieta de Worms. Eu sei que não é seguro agir contra a consciência, meus irmãos. O pastor, segundo o coração de Deus, serve a igreja por amor a Cristo. Seu maior esforço é agradar a Cristo e não aos homens. Isso é um perigo. Ser fiel à palavra de Deus e não pregar o que o povo quer ouvir. Isso é falso profeta. Fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Já vi muitas pessoas que chegam a dizer assim: mas isso aqui é da vontade de Deus. Senhor, onde é que está escrito na Bíblia? Eu estou falando que é. Então, você tomou o lugar de Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. É muito delicado isso, ter consciência do chamado. Em primeiro lugar, Deus. Para os jubilados eu fico um pouquinho tarde, mas eu vou contar assim mesmo. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, a igreja.
Sabem por quê, colegas de todas as idades? Nenhum sucesso fora do lar justifica o fracasso do lar. Isso vale para todos nós, meus amigos. Colegas jubilados, guardemos as boas lembranças do Ministério São Lucas. Diga comigo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mais uma vez para todos nós. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Colegas, é tempo de tirar do coração toda a mágoa, arrancar pela raiz todas as amarguras, porque quando elas brotam, elas nos perturbam e contaminam os outros ao nosso redor. Uma pessoa deprê, ela vai chegando num lugar, todo mundo fica de crista baixa. Uma pessoa para cima, ele não é apenas um termômetro que registra a temperatura, ele é um termostato que determina a temperatura. É assim que precisamos ser e buscar pastores segundo o coração de Deus. Leiamos juntos: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Oremos uns pelos outros. Prossigamos com o ministério, porque, colegas, jubilação mesmo, só no céu. Eu peço licença para citar um colega que ouviu de outro, quando diz o seguinte: na jubilação, nós entregamos apenas a carteira de pastor, mas não entregamos o cajado. Que Deus nos abençoe.
nós estamos vivendo este momento na presença de Deus. E tudo aquilo que foi tratado na noite deste dia, e de uma forma especial, sublinhando a atmosfera na qual Deus nos coloca neste templo, a Deus, somente a Deus. Visto que, se porventura, e nós cremos que esta é a verdade, que é Deus que concede pastores segundo o seu coração, então, irmãos queridos, como poder homenagear qualquer pessoa se nós estamos na presença de Deus, que é digno de todas as homenagens? Mas ao mesmo tempo, irmãos, se é Deus que concede pastores segundo o seu coração, na noite deste dia, quando nós nos reunimos em culto, louvor e adoração perante a face do Supremo Pastor, então, os pastores que haverão de ser distinguidos entre nós na noite deste dia são, na verdade, única e exclusivamente ilustrações vivas, verdadeiras, do verdadeiro pastor. A Deus, portanto, neste momento de homenagens, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Entendendo que estes pastores que na noite deste dia se encontram em júbilo, servem para cada um de nós pastores que continuamos nesta carreira tão preciosa, servem para nós como exemplos muito dignos desta vocação que foi levada a cabo até o dia de hoje, com honradez, com dignidade, como verdadeiros representantes do Supremo e verdadeiro pastor. Portanto, na noite deste dia, cada um dos irmãos que receberá, juntamente com a sua esposa, esta pequena recordação e homenagem da Igreja Presbiteriana do Brasil, através das autoridades do Supremo Concílio, na medida em que forem recebendo, certamente haverão de colocar todas as homenagens, toda a honra aos pés do verdadeiro pastor. Eu quero, portanto, neste momento, pedir para que nos ajude também nesta distribuição os membros da mesa do Supremo Concílio, e peço ao presbítero Dr. Guaraci e também à dona Élida para que, por favor, venham à frente, visto que a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro traz também uma significativa homenagem aos nossos irmãos jubilandos. Dona Élida, a senhora entregaria este? Doutor Guaraci, por favor, fique do meu lado aqui. O senhor vai entregar esse que é a homenagem da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Aí na medida em que eu for chamando. Irmãos, certamente nem todos os pastores que estão sendo jubilados estão presentes aqui conosco, visto que vivem nas diferentes partes do país, e vir até aqui talvez seria difícil, mas muitos estão presentes. Aqueles que não estão presentes serão representados pelos presidentes dos seus sínodos. Então, eu vou dizer o nome destes pastores, do sínodo, e se porventura o pastor não estiver presente, eu peço
para que o presidente do sínodo venha à frente. Visto, irmãos, que nós estamos em culto a Deus, eu peço que não participemos batendo palma. Por favor. Chamo então para receber o diploma e a medalha, juntamente com a sua esposa, o reverendo Carlos Alberto Tinson Krebs e a senhora Célia Lopes Krebs, do sínodo de Bauru. O presidente do sínodo de Bauru está conosco, receberá o diploma de jubilação, a medalha, o reverendo Carlos Alberto. Ok? Cuidado. E a esposa, a senhora Célia Lopes Krebs. Obrigado, está pela ordem, né? Ok. Oi? Verdade, o postal também, a dona Hélida vai dar. Tá bom. Abraço. Eu peço ao presidente do Supremo Concílio de nossa igreja, reverendo Roberto Brasileiro, que entregue ao reverendo Guilhermino Silva da Cunha o seu diploma, o reverendo Juarez entregue a medalha e o presbítero José Alfredo entregue a dona Hélida a medalha também a ela. Dona Hélida. Ok. Eu vou pedir à professora Eunice para que nos ajude na entrega das medalhas às esposas dos pastores. Melise, por favor, fique aqui conosco. Ok, ela vai, a Melise sabe onde está. Exato. Ok. Da Igreja do Rio de Janeiro. Ah, tá, ok. Ok, irmãos, as fotos podem ser tiradas ali do lado, se quiserem, então, vai ficar melhor. Do Sínodo do Rio de Janeiro, Presbitério Rio de Janeiro, reverendo Heber Magalhães Lenz César e sua esposa Márcia Sattler Lenz César. Reverendo, o senhor vai receber. Dona Eunice. Ela não veio, mas você vai entregar. Por favor, pega a medalha. Dá para... É a dona Márcia Sattler. Ok. Do Sínodo Alagoas, Sergipe, Presbitério Alagoas, reverendo Pedro Correia dos Santos Cabral e sua esposa Lísia Marques Nunes Cabral. Você entrega, por favor. Reverendo Pedro, cadê a medalha do reverendo Pedro? Por favor, está ali. Então a senhora entrega ali. Dele. Do Sínodo
Espírito Santo, Rio de Janeiro, Presbitério Bom Jesus do Itabapoana, Reverendo Renato Marinho de Almeida e sua esposa, senhora Rita de Cássia Codoso dos Santos. Aí o presidente do Sino. Eu peço ao Zé Alfredo que entregue o diploma, por favor. Aí o presidente do Sino. Vai. Okay. Do Sino do Pampulha, Presbitério Metropolitano de Belo Horizonte, Reverendo Barry Thomas Lambert e sua esposa Ângela Maria. Reverendo Silas Procópio está? Não, não está. Do Sino do Brasília, Presbitério Brasília, Reverendo Geraldo Ferreira da Silva e sua esposa Nilma Ramos de Lima Silva. Reverendo Roberto, por favor, entregue o diploma. Oi. Não. Nilma. É Reverendo Geraldo. Então tem que entregar para ele. Do Sino do Triângulo Mineiro, Presbitério Triângulo Mineiro, Reverendo Duvaldo Marques Pereira e sua esposa Jean Van Vleck Pereira. O Sino do está presente. Por favor. Ok. Presidente do Sínodo recebendo, portanto. Do Sínodo Minas Espírito Santo, Presbitério Noroeste Capixaba, Reverendo Francisco Lúcio Pereira e sua esposa Elimar Rezende dos Santos dos Reis Pereira. O presidente do Sínodo também recebendo o diploma e as homenagens do Reverendo Francisco. Do Sínodo Unido, Presbitério Unido, Reverendo Carlos Aranha Neto e sua esposa, senhora Lia Aranha Neto. O Reverendo Roberto Brasileiro, por favor, entregue o diploma. Do Sínodo Central Espírito Santense, Presbitério Centenário Espírito Santense, Reverendo Edilson Martins e sua esposa Elvira Laurinda Martins. Sínodo Central Espírito Santense.
Ok. Sínodo Oeste, Rio de Janeiro, Presbitério Costa Verde, Reverendo Edmo Antônio Ribeiro e sua esposa Leia Eloy Ribeiro. Peço ao Reverendo Juarez que, por favor, entregue o diploma. Leva lá, Melissa, por favor. Sínodo Oeste, Rio de Janeiro, Presbitério Costa Verde, Reverendo Davi Monteiro Cavalcante e sua esposa, senhora Valéria. Esse é o homenageado. Leva a medalha para ela. Pega isso aqui que caiu do chão ali. Sínodo Oeste de Minas, Presbitério Alto Rio Grande, Reverendo Arnaldo de Oliveira Veiga e sua esposa, a senhora Maria da Glória Mendonça Veiga. Do Sínodo Grande ABC, Presbitério São Caetano do Sul, Reverendo Paulo Edson Petreca e sua esposa Exilma Breder Petreca. Zé Alfredo, por favor. Do Sínodo Oeste de Belo Horizonte, Presbitério Oeste de Belo Horizonte, Reverendo Wilson Augusto Lins e sua esposa, senhora Zenilda da Silva Lins. Essa entrega. Ah, não, ele está aí, o Jaime está aí. Sínodo Oeste de Belo Horizonte, Presbitério Oeste de Belo Horizonte, Reverendo Jaime do Amaral e sua esposa Maria Cândida do Amaral. Reverendo Roberto, por favor. Reverendo Jaime esteve gravemente enfermo e, pela graça de Deus, totalmente curado agora. Bom ter o senhor aqui, reverendo.
Sínodo Mogiana, Presbitério São João da Boa Vista, Reverendo Eldman Franklin Eller e sua esposa Sônia Maria Marto de Moura Eller. Está. Do Sínodo Mogiana, Presbitério também São João da Boa Vista, Reverendo Isauro Carriel e sua esposa Ivani Valim Carriel. Sínodo Piratininga, Presbitério Sudoeste Paulistano, Reverendo Milton Borges Oliveira e sua esposa, a senhora Hilda Maria de Santana Oliveira. Alguém representando o Sínodo Piratininga? Não. Sínodo Leste de Minas, Presbitério Juiz de Fora, Reverendo Edgar Henrique de Melo César e sua esposa Diana Estela. Então, por favor. Não, mas não tem problema. Milton. Então tá, você entrega para ele. Reverendo Edgar. Ok. Do Sínodo Sudoeste Paulista, Presbitério Tatuí, Reverendo Luiz Henrique Sobrinho e a sua esposa Lúcia Ferreira. Se os filhos quiserem vir para a foto, também pode. Reverendo Roberto. Os filhos do reverendo Luiz Henrique também são pastores de nossa igreja, da igreja presbiteriana, mas não estão jubilando ainda não. Quase. Sínodo Sul Fluminense, Presbitério Sul Fluminense, Reverendo Levi Gomes Santana e sua esposa Maria Aparecida Mendes Santana.
Deve ser. Falta mais um. Do Sino do Sudoeste Paulista, Presbitério Itapetininga, Reverendo Moisés Moreira Lopes e sua esposa Valdine Costa Lopes. E aí é o último, eu vou entregar. Senão eu não entrego para ninguém. É o filho. Um abraço ao seu pai, viu? Ok. É o filho do pastor que vem receber a homenagem. Apesar que o cabelo é branco, mas está pintado. Depois a gente manda. Ok, deixa aí. Ok, obrigado. Muito obrigado, dona Égua. Obrigado, doutor Guaraci. Nós convidamos o Reverendo Geraldo para que venha à frente e possa nos pedir com a bênção apostólica nesse instante. E a graça do Senhor Jesus, comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre cada coração aqui nesta noite, sobre a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.